pessoal, eu sou Lilian Lache, aqui do canal Cateleia Crochê, e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês o passo a passo desse mini amigurumi. Aqui o cavalinho do Fantástico, tá? Esse aqui é o mascote do Flamengo, em vermelho e preto. Uma das inscritas pediu para que eu trouxesse aqui o passo a passo para compartilhar com vocês, e com prazer eu estou fazendo aqui hoje, certo? Eu aproveitei restos de linha Anne e Duna para estar confeccionando essa peça, tá bom? Por isso que no decorrer do passo a passo você vai ver que em algumas partes eu vou usar 2 fios da linha Anne e 1 fio da linha Duna, ok? Eu vou deixar na descrição aqui a lista de materiais e referência das cores, caso vocês queiram fazer exatamente como eu fiz, tá? Sem mais delongas, vamos ao passo a passo desse mini amigurumi lindo pra gente fazer juntos, ok? Começar a montar o nosso mini amigurumi pelo pezinho dele, tá? Então, nós vamos iniciar com 2 fios Anne na cor preta, ok? Então, vamos dar início aqui fazendo um anel mágico. E dentro deste anel, eu vou fazer aqui 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz aqui os 5 pontos baixos. Agora eu vou fazer o fechamento do anel, tá? E nós vamos fazer um crochê circular, certo? Então, eu vou precisar usar esse marcadorzinho aqui, ó, para eu não me perder quando eu terminar uma carreira e for iniciar outra carreira. Então, eu vou aqui, ó, no último ponto que eu fiz, ó, e prendo o marcador para ele me orientar, para eu saber quando eu estou fechando uma carreira e iniciando outra, tá? Agora, aqui no meu próximo ponto, o primeiro que eu fiz, eu vou inserir já, fazendo o primeiro ponto baixo, tá? Que nós vamos trabalhar um crochê circular sem emenda, certo? Então, aqui eu já inicio a minha segunda carreira sem fazer ponto baixíssimo. E faço o meu primeiro ponto. Agora, essa carreira aqui, nós vamos trabalhar ela fazendo um aumento em cada ponto baixo de base, tá? Então, eu vou fazer 2 pontos baixos em cada ponto de base, ok? Como eu fiz 5 na anterior, nessa segunda carreira vai ficar um total de 10 pontinhos baixos, ok? Porque nós estamos dobrando a quantidade, certo? Então, aqui vou fazer até chegar no meu marcador, que está me orientando aonde eu encerro a minha carreira. Ó, este é o último ponto da primeira carreira. Vou aqui tirar o marcador para trabalhar nele. E vou fazer um aumento nele, com 2 pontos baixos, certo? E agora, eu prendo novamente o meu marcador, me mostrando qual foi o último ponto da segunda carreira, certo? Já vou iniciar a minha terceira carreira. Como é sem emenda, já vou no próximo ponto aqui, ó, e faço um ponto baixo. Nessa terceira carreira, nós vamos fazer ela intercalando um ponto baixo entre os aumentos, ok? Aqui eu já fiz o primeiro, então no meu próximo ponto de base, eu faço o aumento com 2 pontos baixos. No seguinte, faço 1, tá? No próximo, novamente, trabalho 2, que vai ser o aumento. E assim, até a gente encerrar essa aqui, que é a nossa terceira carreira. Tá ok? Encerrando aqui a minha terceira carreira, ó. Vou fazer aqui o último aumento e o último ponto. Novamente, uso o meu marcador para continuar me orientando no decorrer do trabalho, tá? Fechei a minha terceira carreira.
Agora, nós vamos trabalhar 5 carreiras de pontos baixos, ponto a ponto, ou seja, nós não vamos ter nenhum aumento e nenhuma diminuição, ok? Vai ser ponto a ponto baixo em cima de ponto baixo, até completar o número de 5 carreiras dessa forma, ok? Pessoal, aqui estou a concluir a 5ª carreira de pontos baixos, um sobre o outro, tá? Aqui eu vou tirar o meu marcador que tá me conduzindo, certo? E aqui eu vou começar a troca de linha, a troca de cor de linha. Porque nesse próximo passo aqui, eu já vou trabalhar com o fio marrom, tá? Eu vou trabalhar aqui essa parte com o fio Duna, tá? E o fio Duna, ele tem uma espessura que é bem compatível a 2 fios da Anne, tá? Por isso eu vou usar um fio só, tá? Como eu falei aqui no início, esse amigurumi eu estou aproveitando sobras de linha de outros trabalhos. Então, como eu já tinha Duna aqui que fica compatível com 2 fios Anne, eu não precisei comprar, vou usar esse, tá? Então, eu vou te mostrar agora como que a gente vai trabalhar sem precisar de arrematar o fio. Porque eu vou trabalhar com preto aqui, estou encerrando o preto, mas nessa mesma parte eu vou utilizar o preto novamente. Então, como é um amigurumi e vai ficar do avesso a linha, eu não vou arrematar. Eu vou deixar ela aqui reservada, vou trabalhar a quantidade necessária que eu preciso de carreiras para fazer com marrom, entendeu? Depois eu descarto o marrom e volto a trabalhar com preto sem precisar de arrematar ele aqui, tá? Já arrematei o de dentro, o que ficou aqui da sobra do anel, tá? Então, vai ficar esse aqui reservado e eu vou te mostrar como que a gente vai fazer a troca de linha. Primeiro, eu preciso fazer um nozinho inicial, tá? Então, eu faço aqui o nozinho inicial para inserir no trabalho. Opa! Faço o nozinho inicial para inserir no trabalho. E aqui eu venho, ó, ainda preciso fazer o último ponto da 5ª carreira, certo? Vou inserir aqui normalmente, vou pegar uma laçada do fio preto e ao invés de fechar esse ponto baixo aqui com o fio preto, eu vou reservar o preto e vou pegar aqui, ó, o nozinho inicial do marrom, certo? Inserir aqui o marrom, tá? E já faço o primeiro ponto para prender. Já posso ir prendendo esse fio marrom aqui junto, tá? Essa sobra, ok? Aí o preto fica aqui reservado para eu trabalhar de novo e eu vou trabalhar agora a partir dessa carreira com o marrom, ok? Essa é a primeira carreira que eu vou trabalhar com o fio marrom, certo? Vou continuar marcando aqui. Na verdade, como a gente vai trocar de linha, eu não preciso do marcador para me orientar aqui por enquanto, tá? Então, eu vou trabalhar da seguinte forma nessa carreira. Eu vou fazer, nessa primeira carreira do marrom, eu vou começar a trabalhar as diminuições, certo? Vou fazer 2 diminuições. Então, a primeira diminuição, eu vou fazer da seguinte forma. Eu faço 1, 2, 3 pontos baixos, no mesmo, um para cada ponto de base, e nos 2 próximos eu vou fazer uma diminuição. Essa diminuição eu vou fazer da seguinte, eu vou fazer um ponto baixo utilizando 2 pontos de base, certo? Só que eu só vou pegar a argolinha da frente. Todo ponto baixo fica com 2 argolinhas em cima. Eu só vou pegar a da frente, ó. Aqui, ó. O preto ele é meio ruim de ver, mas no seu trabalho você vai conseguir localizar. Eu vou pegar somente a laçadinha da frente do primeiro ponto e do seguinte. Só aquela laçadinha da frente. Fica como se fosse um Vzinho, tá vendo? E aqui eu vou fazer um ponto baixo utilizando 2 pontos de base, ok? Agora eu faço novamente 3 pontos sozinhos, um para cada ponto de base, 1, 2, 3
e faço novamente mais uma diminuição, pegando somente a laçadinha da frente dos 2 pontos seguintes, ok? Os 2 pontos de base seguintes. Vou pegar 2 laçadinhas, só as laçadinhas da frente dos 2 pontos seguintes. E aqui eu vou trabalhar um ponto baixo, ok? Vou novamente, faço 3 separados, 1, 2, 3, e mais uma vez vou fazer uma diminuição, que vai ficar, ó, com o penúltimo e o último ponto do preto, ou seja, vou fechar aqui a minha primeira carreira com o marrom, ok? Fazendo o último ponto e a última diminuição. Encerrei a minha primeira carreira do marrom. Agora, a próxima carreira, que também vai ser em marrom, eu vou fazer ela ponto sobre ponto, sem trabalhar diminuições. Lembrando que o preto, gente, ele vai ficar reservado aqui pra gente trabalhar com ele depois, tá? Então, vamos lá, vamos fazer uma carreira toda de pontos baixos, um ponto sobre o outro, sem diminuição, nessa carreira aqui, ok? Então, vamos lá. Trabalhando sem diminuição, ponto a ponto. Cheguei aqui no meu último ponto da segunda carreira que eu estou trabalhando com marrom. É só você olhar aqui, ó, que você vai ver que tá sendo sobre o último ponto mesmo que nós fizemos, tá vendo? Ele fica meio de lado, mas dá pra gente perceber. Se você quiser continuar a usar um marcador para sua segurança, você pode estar utilizando, que não tem problema, tá bom? Ó, é só inserir aqui que ele vai continuar te conduzindo da mesma forma, tá bom? E agora, eu vou trabalhar mais 2 carreiras de pontos baixos, sem nenhuma diminuição com a cor marrom, ok? Vou fazer aqui as minhas 2 carreiras, tá bom? Sem diminuir, sem aumento, e retorno com vocês quando eu tiver encerrado aqui essa parte com a cor marrom, ok? Concluindo aqui a minha segunda carreira de ponto sobre ponto, ó. Agora eu vou encerrar a parte, nessa parte aqui do nosso amigurumi, a parte do marrom. E vou voltar a trabalhar com o fio preto, certo? Então, eu vou aqui inserir novamente, vou pegar o marrom e vou reservar a laçada. Ao invés de dar com o marrom, eu vou fazer essa laçada, vou fechar essa laçada com o preto, ó. Certo? E aqui eu vou arrematar o fio marrom, tá? Porque nessa parte nós não vamos trabalhar mais com marrom. Então, eu venho aqui, corto o fio, tá? Já posso arrematar o marrom aqui. Eu arremato dessa forma, ó. Essa segunda laçadinha aqui, ó, que vai ficar por dentro, não vai aparecer, eu passo o fio aqui por ela, ó. Tá vendo, ó? Vou passando o fio aqui por ela, ó. Porque depois eu vou trabalhar em cima dessa carreira, pegando cada ponto desse aqui, certo? Então, automaticamente, ele fica preso aqui e não tem como ele sair, ok? Então, eu faço o arremate assim, quando eu preciso fazer do amigurumi, certo? Agora, a linha a gente insere pra dentro aqui, pra ela não nos atrapalhar, o excesso de linha. E vamos dar continuidade aqui, ok? Vamos trabalhar agora, voltar a trabalhar com preto, tá? E nós vamos fazer aqui um total de 5 carreiras de pontos baixos aqui com o fio preto, tá? Vai ficando dessa forma, tá vendo? Desse jeitinho aqui. Então, aqui eu vou trabalhar sem aumento e sem diminuição, tá? Vai ser dessa forma por 5 carreiras, até a gente encerrar essa parte aqui da perninha do nosso mini amigurumi, ok? Então, eu vou fazer aqui as minhas 5 carreiras e retorno com vocês quando eu tiver finalizado, para te mostrar qual é o próximo passo do nosso amigurumi. Então, pessoal, aqui tô fazendo o meu último ponto aqui, ó.
para fechar a patinha do meu amigurumi, tá? Vou aqui, faço o meu último ponto, ó, e vou prender com ponto baixíssimo no seguinte, encerrando aqui essa primeira parte que nós estamos confeccionando o nosso mini amigurumi. Então, aqui eu vou, ó, cortar o fio com um bom espaço, porque nós vamos usar essa própria linha aqui para fazer a costura, tá? Das outras partes. E aqui nós concluímos a patinha de baixo, no caso o pezinho, ok? Então, eu vou precisar fazer 2 patinhas como essa, ok? Agora nós vamos fazer a patinha de cima, no caso o bracinho, tá? Que nós vamos também trabalhar com o fio preto, 2 fios da linha Anne preto, ok? Então vamos lá. Nós vamos iniciar da mesma forma que nós iniciamos a patinha, o pezinho, certo? Anel mágico, tá? Aqui nós vamos fazer, ó, um pontinho para prender. E só que dentro deste anel, ao invés de fazermos 5 pontos, nós vamos fazer 4, tá? 1, 2, 3, 4. Feitos os 4 pontos, nós vamos fechar o anel. Vamos precisar também do marcador para nos orientar, ó. Vou aqui marcar o último ponto dessa primeira carreira que nós fizemos, tá? E vou no próximo ponto, automaticamente já inserir, ó, para começar a minha segunda carreira. Aqui no primeiro ponto, ó. Vai ficar meio apertadinho, mas é porque a patinha de cima tem que ficar menor mesmo, tá? Nessa carreira aqui, eu vou fazer ela toda também em aumentos, tá? Vou fazer para cada ponto de base, eu vou fazer um aumento com 2 pontos baixos. Então, vai ficar um total de 8 pontos, ok? Então, vamos lá. Vou fazer 2 para cada um, pra gente fazer ele ficar mais redondinho. A base, né, da nossa patinha de cima. Fiz aqui 3. Ele vai emborcando assim, tá? É normal. E agora eu vou trabalhar aqui, ó, o meu aumento no último ponto de base, ó. Ok? Já trabalhei meu aumento aqui. Vamos aqui fazer o anel mágico, como iniciamos a patinha de baixo, né? Os pezinhos. Vou fazer aqui um ponto para prender. E aqui dentro, ao invés de 5 pontos baixos, eu vou fazer 4 pontos baixos, tá? Um ponto a menos do que o da patinha de baixo. Fecho o meu anel. Tá? Vou fazer crochê circular, então vou precisar do meu marcador para me orientar, tá bom? Então, eu fecho aqui prendo ele aqui no meu último ponto. E já vou trabalhar a segunda carreira aqui, ó, no primeiro pontinho baixo que nós fizemos na carreira, no início. Ok? Fica meio apertadinho, mas é assim mesmo, porque essa parte aqui ela é menor. Então, nós vamos trabalhar nessa segunda carreira um aumento para cada ponto de base. Então, vão ser 2 pontos baixos para cada ponto de base, formando um total de 8, porque nós fizemos 4 na carreira anterior. Fiz aqui o segundo aumento. Estou aqui no terceiro ponto e vou fazer um aumento novamente. E cheguei aqui, ó, no meu marcador, que me indica que é o último ponto da carreira anterior. Faço aqui, então, o meu último aumento, tá?
E mais uma vez eu vou prender o meu marcador para continuar me orientando aqui, ok? Essa é a terceira carreira que nós vamos trabalhar. Nessa terceira carreira, nós vamos trabalhar a cada um ponto sozinho, nós vamos fazer 2 juntos, ok? A cada um aumento, 1 ponto de intervalo, certo? Vamos trabalhar assim até chegarmos no nosso marcador novamente, ok? Chegando aqui ao final, ó, meu último ponto, eu vou precisar fazer com aumento, tá? Que me indica aqui, e vou prender novamente, ó, para me continuar me conduzindo o marcador. Agora, nós vamos iniciar a próxima carreira. Essa próxima carreira aqui, que é a quarta carreira, nós vamos trabalhar ela ponto sobre ponto. Acabaram os aumentos por aqui, tá? Então, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, ok? Dessa forma. E eu vou trabalhar 5 carreiras de ponto sobre ponto aqui. Vão ser 5 carreiras, ok? Essa é a minha primeira. E eu vou fazer as demais aqui, sem aumento e sem diminuição, ponto sobre ponto, até concluir esse número, ok? 5 carreirinhas de pontos baixos, um sobre o outro. Vou fazer aqui e retorno quando eu tiver terminado as minhas 5 carreiras. Estou a concluir aqui as minhas 5 carreirinhas, ó. Vou fazer o último ponto, tá? O último ponto que eu vou inserir a cor marrom. Então, só vou reservar aqui para fazer o nozinho. Vou voltar a usar o mesmo marrom que eu usei para confeccionar a perninha, tá? Então, eu vou aqui e faço o meu nozinho inicial, certo? Ó. E vou inserir no trabalho, ok? Vou terminar o meu último ponto aqui dessa carreira, ó, reservando a última laçada e reservando o fio preto. Eu não vou arrematar, tá? Porque eu vou voltar a trabalhar com o fio preto novamente. Então, eu venho aqui, ó, e insiro o marrom para iniciar o trabalho com a cor marrom, certo? E aqui vou dar continuidade, reservando o preto e trabalhando com o marrom. Nessa primeira carreira aqui do marrom, que eu vou usar nesse trabalho, eu vou fazer diminuição, tá? Vou trabalhar minha diminuição. Então, eu já insiro aqui, ó, fazendo 3 pontos baixos, um para cada ponto de base. E nos 2 próximos eu trabalho a diminuição, tá? Ó, pegando somente a laçadinha da frente dos 2 pontos seguintes de uma vez e passo o fio marrom fazendo um ponto baixo, utilizando os 2 pontos de base. Faço novamente 3 pontos baixos sozinhos, um para cada ponto de base. E no próximo, nos 2 próximos, eu faço novamente a diminuição, ok? Ó. Insiro, pegando somente a laçadinha da frente de 2 pontos de base e faço utilizando esses 2 pontos, o meu ponto baixo aqui, ok? Faço novamente 3 pontos baixos sozinhos. E aqui eu chego no meu último ponto, ó. Vou marcar para mim não me perder, tá? Para me orientar que esse aqui é o meu último ponto da primeira carreira com a linha marrom, certo? Agora, nós vamos trabalhar mais 3 carreiras, tá? 3 carreiras com essa cor marrom aqui, de pontos baixos, um sobre o outro, tá? Ponto sobre ponto, tá bom? Vou fazer mais 3 carreirinhas, que vai formar um total de 4, com essa primeira que nós fizemos aqui, diminuindo. Só que essas 3 carreiras que nós vamos fazer daqui pra frente, vai ser ponto a ponto e sem diminuir, ok? Vou trabalhar aqui e retorno com vocês pra gente dar continuidade ao próximo passo do nosso amigurumi. Chegando aqui a concluir a minha última carreira aqui do fio marrom, nessa parte da mãozinha
da patinha de cima do nosso amigurumi. Aqui eu vou fazer meu último ponto, tá? E vou trocar de linha. Agora eu vou trabalhar com o fio ane vermelho também, tá bom? Então, ó, já vou pegar aqui o meu fio. Tá? Eu vou usar 2 fios também, tá? Pra ficar compatível com o tamanho que eu quero que fique, certo? Só vou reservar aqui, ó. Vou fazer o meu nozinho inicial no fio vermelho que eu vou utilizar. Feito o meu nozinho, eu vou aqui concluir o meu último ponto do marrom, reservando, ó, a última laçada. Não vou fazer com marrom, vou fazer com vermelho, tá? Que isso aqui vai ser a manguinha da camisa do nosso cavalinho, certo? Então, aqui eu vou puxar, ó, e já vou fazer o meu primeiro ponto em vermelho, tá? Pra já prender o fio aqui. Ok? Meu fio marrom eu posso arrematar, o fio preto ainda vai ficar aqui, tá? Que nós vamos trabalhar ele aqui no final. Já posso arrematar o meu fio marrom, porque agora eu vou trabalhar com o vermelho, reservando o preto. Já mostrei pra vocês anteriormente como eu gosto de arrematar aqui, tá? Da mesma forma eu faço nessa parte. Como vai ficar por dentro, eu prendo ele aqui entre os pontos, ó. Aonde eu vou trabalhar com o fio vermelho por cima. Então, a cada ponto que eu faço, eu prendo ele mais ainda aqui, tá bom? Pra não ficar assim meio dificultoso dando nozinho pelo avesso, eu acho bem prático fazer assim o meu trabalho. Já coloco aqui dentro esse resto de linha pra não nos atrapalhar, porque nós já temos o fio preto aqui que nós precisamos reservar, certo? Então, vamos lá. E agora nós vamos fazer o trabalho com o fio vermelho, essa primeira carreira aqui. Deixa eu marcar o meu marcador aqui no último ponto que eu fiz da carreira anterior, porque eu estou iniciando agora a carreira com vermelho. Nessa, com o fio vermelho, eu vou fazer 2 carreiras de ponto baixo, ponto sobre ponto, ok? Sem nenhuma diminuição, sem nenhum aumento, ponto sobre 2 carreiras, ok? Vou fazer aqui as minhas 2 carreirinhas, tá? Já tô até escondendo o fio vermelho aqui, ó, prendendo, aliás, ele aqui no trabalho, tá, ó. Reservando o preto, tá, gente? O preto você não prende, só deixa ele solto. Vou fazer aqui minhas 2 carreiras e retorno com vocês pra gente continuar o nosso passo a passo. Concluindo aqui a minha segunda carreira, ó, de pontos baixos na cor vermelha. Já vou tirar o meu marcador aqui. Vou encerrar aqui o meu trabalho na cor vermelha, tá? Então, vou inserir aqui pra fazer meu último ponto em vermelho, ó. E iniciando novamente o trabalho com o fio preto, que ficou reservado aqui o tempo todo. Ok? Então, aqui eu faço, ó, a última laçada com o fio preto, já fazendo a próxima para já prender o fio aqui, ok? Vou aqui com o meu marcador prender aqui, ó, para me situar no último ponto que eu fiz na cor vermelho, certo? Já posso arrematar o fio vermelho, porque eu vou encerrar aqui, tá? Nessa parte. Vou arrematar como eu arrematei o marrom, tá? E esconder ele aqui entre os pontos. Ó.
que depois eu acabo prendendo ele mais uma vez, bem preso, para que ele não venha se soltar. Ok? Somente o vermelho que a gente vai arrematar, certo? Deixa eu só puxar mais um pouquinho aqui. Como é uma peça pequena, um jeito prático de você prender o fio aqui, tá? Vamos colocar ele pra dentro. E agora vamos continuar com o fio preto. Eu vou fazer aqui 2 carreiras de pontos baixos, como eu fiz no da cor vermelha, ponto sobre ponto, tá bom? Por 2 carreiras pra gente fechar e concluir aqui a patinha de cima do nosso cavalinho, ok? Vou fazer aqui e já retorno com vocês com ele pronto. Aqui, fechando o meu último ponto, ó, já retiro meu marcador, concluo aqui o meu trabalho fazendo o último ponto e venho aqui, ó, fecho com ponto baixíssimo no ponto seguinte, já podendo arrematar o meu fio com espaço, tá? Pra gente já usar essa própria linha aqui pra gente fazer prender a peça no corpinho, ok? Vou precisar de mais uma patinha dessa, tá? No total vão ser 2 para cada. E agora nós vamos dar continuidade fazendo o corpinho do nosso cavalinho, ok? Nós vamos começar a fazer com a linha preta, tá? Fazer um anel mágico aqui. E aqui dentro eu vou fazer um total de 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tendo feito aqui meus 7 pontos baixos, eu vou fechar o meu anel, tá? E vou fazer o mesmo procedimento de marcar o último ponto que eu faço em cada carreira. Vamos continuar trabalhando um crochê circular. Venho aqui no meu primeiro ponto baixo, ó, já prendo nele fazendo o meu primeiro ponto baixo da segunda carreira. Nessa segunda carreira, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos por cada ponto de base. Aqui eu já fiz um, vou fazer o segundo. No próximo 2 também. Assim até fecharmos a segunda carreira, tá bom? Vou fazer aqui e a gente retorna pra gente dar continuidade. Terminei a minha segunda carreira, ó, já retirei, já marquei o marcador novamente. Vou vir aqui no próximo, vou inserir a agulha e vou fazer um ponto baixo. Esse é o primeiro ponto da minha terceira carreira. No próximo eu faço um aumento. No próximo de base 1, no seguinte faço um aumento. Essa terceira carreira vai ser assim: um ponto sozinho, 2 pontos no mesmo ponto de base, um ponto sozinho e um aumento, um ponto sozinho e um aumento, até encerrar essa terceira carreira, ok? Cheguei aqui ao final, já fiz o meu último ponto, já até prendi um marcadorzinho aqui para eu não me perder, tá? A próxima carreira eu vou trabalhar, vou iniciar com um ponto baixo, 2 pontos baixos sozinhos, um para cada ponto de base e um aumento. 2 pontos baixos sozinhos, um para cada ponto de base e um aumento, tá? Essa aqui é a nossa quarta carreira. A quarta carreira vai ser toda trabalhada assim: 2 pontos de intervalo entre cada aumento que nós fizermos, ok? Sempre 2 pontos sozinhos, um para cada ponto de base e 2 juntos no mesmo ponto de base. Vou trabalhar aqui
até o final dessa forma. Agora, gente, eu vou trabalhar aqui, fechei a minha quarta carreira, ó, já até inseri o marcador. Vou trabalhar aqui ponto sobre ponto, sem aumento nenhum, ok? Vou trabalhar aqui dessa maneira até inteirar um total de 5 carreirinhas, tá bom? 5 carreiras de pontos baixos, um sobre cada um de base, tá? Sem aumento e sem diminuição, ok? Vou trabalhar dessa forma por 5 carreiras e retorno aqui com vocês pra gente dar continuidade. Encerrei aqui as minhas 5 carreiras de pontos baixos, ó, sem nenhum aumento, ok? Ponto sobre ponto. E agora nós vamos começar a trabalhar com o fio vermelho também, tá? Nós vamos trabalhar sem precisar arrematar, porque nós vamos trabalhar da seguinte forma: 2 carreiras com vermelho, 2 carreiras com preto e 2 carreiras com vermelho. Então, eu não vou arrematar o preto por enquanto, ok? Vou tirar o meu marcadorzinho aqui, vou inserir o meu último ponto baixo, tá? Aqui, ó, mas eu não vou completar ele não, tá? Porque eu vou completar ele com o fio vermelho, tá ok? Eu já vou inserir aqui o meu fio vermelho. Então, ó, primeiro eu vou dar o meu lacinho inicial aqui no vermelho. Deixa eu só cortar esse nozinho que ficou aqui na linha. Ó, fiz o meu nozinho inicial, tá? E agora aqui, ó, vou fazer um ponto, o último ponto incompleto, ó. E ao invés de eu laçar o vermelho, o preto, pegar o preto para laçar aqui dentro dessas 2 alcinhas, eu vou pegar o vermelho, ó, reservando o preto aqui, ok? E agora eu vou trabalhar 2 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Vou continuar inserindo o meu marcador aqui no último ponto que eu trabalhei, ó. Vou fazer 2 carreiras com a cor vermelha, tá bom? Essa aqui vai ser a listrinha da camisa do nosso amigurumi, tá? Então, aqui eu vou fazer 2 carreirinhas do vermelho, depois 2 do preto e depois 2 do vermelho novamente. Eu vou fazer essas 2 carreiras aqui e vou retornar com vocês para dar a sequência do preto junto, pra gente fazer juntinho, ok? Prestes a fazer aqui o meu último ponto do vermelho, ó, concluindo aqui a 2ª carreira. Vou inserir novamente, ó, e vou reservar a última laçada para dar com o preto. Vou reservar o fio vermelho e vou começar a trabalhar novamente com o fio preto, tá ok? Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo com fio preto, tá bom? Para formar a listra da camisa do nosso cavalinho aqui, o cavalinho do Flamengo, ok? Dando aqui as minhas 2 carreiras do preto, ó, vou fazer meu último ponto com preto, reservando a última laçada para voltar a trabalhar com o vermelho. E vou fazer novamente aqui, reservando a linha preta, tá? Vou fazer novamente aqui 2 carreiras usando o fio vermelho, de ponto sobre ponto, ok? Fazendo o nosso último ponto na cor vermelho, nós vamos aqui, mais uma vez, ó, trocar o fio, trabalhando com o fio preto, tá? O fio vermelho aqui eu já até cortei, que agora eu posso arrematar ele. Eu não vou trabalhar com o fio vermelho por enquanto, tá bom? Nessa parte aqui do tórax, não. Então, aqui, ó, eu posso já arrematar dando nozinho, ó, separando os 2 fios. E fazendo nozinho para arrematar o fio vermelho. Ok? Então, vamos lá.
Matando o fio vermelho, eu corto o excesso de linha para não nos atrapalhar. E vou fazer agora, trabalhando com preto, pra gente fechar o tórax do nosso cavalinho, ok? Aqui eu vou começar a trabalhar as minhas diminuições também, tá bom? Vou fazer 3 pontos baixos sozinhos. E a cada 3 pontos baixos sozinhos, vou fazer uma diminuição, ó. Pegando aqui, ó, somente o lacinho da frente do próximo ponto e do seguinte, ó. E fazendo uma diminuição. 3 pontos sozinhos. Um para cada ponto de base. E novamente uma diminuição. Fazendo um ponto sobre duas bases, 2 pontos de base que nós temos. Ó, 3 pontos baixos e uma diminuição. Vou trabalhar assim até concluir essa primeira carreira aqui, tá? Do preto a partir do nosso trabalho do vermelho aqui, ok? Cheguei aqui no último ponto, ó. Agora eu vou precisar marcar, pra mim não me perder, porque eu vou usar somente o fio preto, fica mais complicado. Então, agora eu vou fazer, ó, iniciando a minha segunda carreira com preto aqui, depois do trabalho do vermelho. Vou fazer 2 pontos baixos, um para cada ponto de base, e uma diminuição nos 2 pontos próximos, nos 2 pontos seguintes, ok? A cada 2 pontos sozinhos, eu vou trabalhar uma diminuição, certo? Nessa carreira aqui vai ser dessa forma, ok? Fechando aqui essa carreira, essa segunda carreira de diminuição, vou fazer aqui o meu último ponto dessa carreira. Mais uma vez vou inserir meu marcador, tá? A próxima carreira nós vamos trabalhar a cada um ponto sozinho, uma diminuição, ok? Vai ser um ponto sozinho, um ponto de base e uma diminuição usando dois pontos de base para fazer uma diminuição, ok? Vai ser dessa forma para a gente fechar aqui a parte da camisa, a parte do tórax do nosso cavalinho, ok? Cheguei aqui ao final, faltando 2 pontos para eu fechar essa carreira, tá? Então, eu vou tirar o meu marcador, porque eu vou precisar usar esse último ponto para fazer a diminuição, tá bom? Então, eu venho aqui, ó, e faço a minha última diminuição, ó, pegando somente a laçadinha da frente dos 2 pontos próximos seguintes, dos 2 pontos próximos, e faço o meu último ponto baixo, diminuindo aqui. Já encerrei aqui, dou por encerrada essa parte do nosso cavalinho. Vou tirar aqui, ó, sobrando fio, para usar esse mesmo fio para costurar o nosso cavalinho. Deixa eu tirar só essa sobrinha de linha que ficou aparecendo aqui. Agora, a gente vai encher com a fibra sintética, tá? O corpinho do nosso cavalinho. Gente, vai ficar uma graça esse cavalinho. Tenho certeza que vocês vão gostar. Ele é um pouquinho trabalhoso por causa da troca de linha, mas vale a pena, porque no final o resultado, assim, fica muito legal mesmo. Então, assim, ele fica cheio, ó, a parte do corpinho do nosso cavalinho. E agora nós vamos reservar, porque nós vamos trabalhar para a confecção da cabecinha do nosso cavalinho.